meu público, começando mais um Respeitável Cast. E hoje eu estou com uma família muito querida, muito especial. Eles estão no circo há muitos e muitos anos. Uma família tradicional de circo. Olha, tem muita história hoje com a família, com vocês, a família Bartolo. Cadê os aplausos? Bate palma aí, bate palma aí. Estou aqui com a Vera Bartolo e o seu Antônio Bartolo. Sejam todos bem-vindos ao Respeitável Cast aqui. Uma honra tê-los vocês aqui. A honra é estar aqui com você aqui. Ó, o seu Antônio, estava conversando com o senhor aqui nos bastidores, né? O senhor nasceu no circo? Eu nasci no circo. É mesmo? Exato. Meu pai trabalhou no circo Nerino muitos anos. Ah, no circo Nerino No mesmo? circo Nerino. É. E se casou no circo e os filhos todos nasceram no circo. Que legal, hein? Então, Seu pai é o José Bartolo. José Bartolo. Família Exato. Bartolo muito tradicional no mundo do circo, né? Uma família que deu origem a várias coisas aí, né? Exato, exato. E a Vera também lembra o dia que você nasceu no circo, não, Vera? O dia que nasceu, não lembro. Mas lembro da minha infância. Lembra da infância no no circo? Muito bom. Você também nasceu no circo também. Nasci também no circo. É. Todos meus filhos nasceram no circo. E hoje vocês estão com qual circo? É Circo das Nações. Circo das Nações. É, estamos em Valinhos. Tá em Valinhos aqui em É São um Paulo. circo que é só família, é um circo bem familiar mesmo. Só Pequeno. Com quantas pessoas tem no circo? São 14 pessoas. 14? Na família. E o tamanho da lona? Também é 20 por 30. 20 por 30? É. 20 por Já 30. tem as lonas grandes, mas hoje em dia, para o circo familiar, assim, estar trabalhando nas cidades menores, teve que diminuir naturalmente, diminuir o tamanho, porque não se acha mais áreas, Terreno, né? terrenos para poder Terreno montar pra o montar. circo. E quantas Então- cadeiras tem lá no circo? São 500 cadeiras. 500 cadeiras. É. Uma lona 20 por 30, um circo médio, É um circo médio. com 500 cadeiras. Exato. 500 cadeiras. O senhor estava me contando que antes desse circo, o senhor tinha outro circo. Eu já tive outro, com um circo já, o circo de Mônaco, que era eu e meu irmão mais velho. Depois o Gran Bartolo Circos, né? O Gran Bartolo Circo era a família toda, mas era uma família muito grande. Nós éramos de mais de 60 pessoas, só da família. Só da família? família, Mas que como era assim, mesmo- 60? É, porque eram os filhos todos, meus irmãos, todos casados, com os filhos, todos com bastante filhos, parentes, primos, coisa, então formamos uma família bem Então grande. quer dizer, de circo. o José Bartolo, que era o seu pai, O meu pai tinha quantos filhos? tinha 7 filhos. 7 filhos. É. Todos homens? Não, eram 3 mulheres e 4 homens. 4 homens. Que era eu. E era todo Walter, mundo num circo só? Todo mundo num circo só. E todos Até casaram no circo, tiveram os filhos, então a família foi só Foram aumentando. aumentando a família. Veio. Porque Os a família do meu primos. pai É. parou lá na Bahia, o pai dele, quando meu avô veio da Itália, parou lá na Bahia, e lá ele firmou lá para a fazenda, ficou lá. Meu pai é que se viu, não gostava muito de coisa, queria voltar novamente para circo. Aí Mas a voltou. família que veio da Itália, Da do senhor, Itália era toda, de circo? Era de circo. Já era um circo já na era de Itália? circo, mas pararam e os irmãos do meu pai já construíram todos, eram crianças quando pararam lá, né? E já construíram famílias ali, na Bahia. Meu pai, Na Bahia? Na Bahia. O meu pai é que se viu pelo tamanho dele, porque meu pai tinha 90 centímetros de altura. 1,90 m? Não, Não, 90 centímetros. 90 Era não. centímetros. Ah, Ele não, teve teu pai era pequeno? Era pequeno. Ele teve uma deformidade. Ele era o único anão da família também. Os Da irmãos família, dele, os O todos irmãos José, eram grandes. o todos José normais. Bartolo era um anãozinho. Era um anão. Olha que curiosidade, cara. Ele tinha nanismo. Não era nanismo, ele teve, foi uma... É atrofia dos atrofiamento membros. dos membros. Atrofia dos membros. Tanto, Então ele não era igual o biotipo de um anão. Não. Ele era um homem pequeno. Era um Isso, homem eram os pequeno, braços e as os pernas braços, pequenas, mas o corpo Inclusive a mão, ele não tinha os dedos. eram as Era bolinhas. bolinhas. Era só umas bolinhas, É. Tudo que ele fazia era segurando Vocês com têm pulso. foto dele? Tem. Vamos- Não aqui agora, mas tem. Não, você tem foto em casa. Tem, Então vamos tem. colocar a foto do José Bartolo, para o pessoal conhecer ele, né? Um homem de 90 centímetros. Centímetros. Mas Uma foi um dos família- maiores donos de circo do É. Brasil. Foi. Inclusive, fizemos a lona inflável. Uma das maiores, foi o único circo
inflável do Brasil. Inflável no Brasil. Uma lona inflável? Era 60 metros, 62 metros de circunferência com 18 de altura. Era um... Caramba, uma lona inflável. Inflável. Mas aqui no Brasil, com os locais para poder montar e a dificuldade, porque tinha os geradores para poder fazer porque era muito motor para encher, né? encher. E isso foi na década de 70, né? Então era muito difícil. Então, e aí não foi muito montamos frente. em Brasília, fizemos ali lá, inclusive tem a foto aqui. Em Brasília, depois montou em... Você tem a foto do circo inflável? Tem. Coloca pra gente ver aí a foto do circo inflável do José Bartolo. José Bartolo. Olha só. E armou em Brasília, ali na torre, isso foi na época de 70 ainda. Brasília estava construindo Brasília Olha ainda. Só. E depois em São Luís do Maranhão e no Pará. Fez três praças. 3 praças só montou o circo inflável. Depois foi muita dificuldade, porque aí já... A lona tinha feito, o senhor falou? 62 de circunferência com 18 de altura. E era uma peça E era só. uma peça só, um fardo gigante. Como é que carregava esse fardo? Colocava no centro uma rede de corda grossa, arriava a lona, dobrava-se para dobrar a lona, era uma dificuldade, que era muita gente para poder dobrar a lona. Assim, aí o caminhão muque pegava para colocar em cima do caminhão. Colocava em cima da carreta. E fora os Fora os geradores. Não tinha mastro. Dentro do circo teve que montar as torres para montar os aparelhos. Então montava-se as traves dentro do circo para montar os aéreos. Né? Os aéreos. Mas ficou muito bonito. Não deu certo porque muita gente não se dava bem, porque ficava aquele ar comprimido dentro do circo. Ficava fechado. Ficava fechado. E até para os artistas era difícil, porque a lona ficava... Dava uma falta de ar para o trapezista, coisa. Não dá certo dessa maneira. E o senhor estava falando que o senhor sempre foi palhaço. Palhaço toda a vida. O senhor fez outras coisas? Eu fiz outros números, fazendo número de acrobacia, dandes, trampolim, argolas, fiz trapézio, voador, inclusive. Até a última coisa que eu fiz de número de coisa foi trapézio. Trapézio. Depois foi mas o palhaço é que o senhor sempre gostou. Qual que é o nome de palhaço? Banzé. Banzé. Palhaço Banzé. E a Vera, fez alguma coisa no picadeiro? Fiz, de tudo um pouco. De tudo também? De tudo um pouquinho. Eu fiz número de lira, fiz contorcionismo, fiz corda, malabares. Volteio com os cavalos. E número de laço chicote. Um número de laço eu ainda faço. Até você faz ainda? Faço de vez em quando dá... Ainda faço. Entra ainda no picadeiro. O seu Antônio aqui estava dizendo, gente, que ele ainda entra no picadeiro no Circo das Nações ainda. Quantas reprises o senhor faz lá? Às vezes 2, 3 reprises por espetáculo. Depende do público. E sempre modifica as reprises, né? E o espetáculo, tem qualquer novidade no espetáculo, então diminui a reprise e coloca um número a mais. E os netos agora também palhaço, agora, aí já vai... Tem um que já nasceu com... Vai ser o sucessor do vô. Vai ser o sucessor. Como é que chama o neto? Agora está com 100 gramas. 100 gramas? 100 gramas. Palhaço 100 gramas. 8 anos, mas Nasceu para ser palhaço. Nasceu para ser palhaço. Tem dom. Coisa natural. É Alexandre. De palhaço é 100 gramas. O nome de palhaço é 100 gramas e o nome dele é Alexandre. Alexandre. Legal. Mas tem um dom, nasceu para ser palhaço. Que eu falo, a parte cômica, a pessoa tem que ter o dom para... Tem que nascer. Nasce. Não se faz o palhaço, nasce-se palhaço. Nasce-se palhaço, olha essa frase, viu? Já pensou? E o senhor lembra do circo do seu pai? Como é que era? Lembro. O seu pai... Como é que era o teu pai tocar um circo? Chegava assim, eu sou o dono do circo, tinha 90 centímetros. Ele era uma pessoa que teve a experiência dele no Circo Nerino. Trabalhou 32 anos com o Circo Nerino. Ele trabalhou no Circo Nerino. No Circo Nerino, durante 32 anos. Aí depois que foi comprar um circo, depois já com a família formada, porque os meus irmãos mais velhos todos nasceram no Circo Nerino. E a sua mãe também era de circo? Não, minha mãe não. Minha mãe era lá de Goiás.
O circo passou lá, começou a namorar, meu pai gostou E foi embora. foi embora. Foi embora com o Aí circo. depois, já com os filhos grandes, foi casar. Casamento. Mas ela se adaptou bem ao circo, gostava de circo, foi uma ótima atriz, que na época era circo-teatro, né? Ah, era circo-teatro. Circo Quando seu pai teatro. montou o circo... Quando montou o circo, era circo-teatro. Era circo-teatro Irmãos Bartolo. Circo-teatro Irmãos Bartolo. Olha só que legal. Então, montou-se o circo-teatro durante muitos anos. Até 73 era circo-teatro. Circo-teatro. É. Em 73 é que nós mudamos Parou com o teatro. Parou com o teatro e fomos Só trabalhar circo. só com variedades. Só circo de Porque variedade. eram muitos números, uma família muito grande. Tinha muitos números. Tanto é que a gente tinha no circo, antes era a primeira parte, a segunda e o teatro. Então, a primeira parte a gente fazia os números circenses, né? Mudava todos os dias, era um número diferente, porque era muita gente, muito... Ah, era muita família fazendo número. Hoje em dia falta artista, hein? Aí tinha a parte cômica, a segunda parte, que era o teatro, que eu tinha minha cunhada que cantava muito bem, fazia os esquetes, coisa tudo na segunda parte. Aí depois o teatro, as peças, a comédia. A gente leva todas as peças, Céu em Dois Corações, Sansão e Dalila, a Vida de Cristo, O Mundo Não Me Quis, todas essas peças. Hoje em dia vocês não fazem mais. Hoje não. Hoje não. Hoje o teatro em circo É o tubinho raro. que faz, né? É o tubinho. Esse mesmo, de vez em quando ele leva uma peça, mas é comédias. Comédias, Mas isso. inclusive Aquelas eram peças mais sérias mais mesmo. sérias. A gente Era levava. uns Era como se fosse drama, um né? tinha drama. É, teatro. Não era cômico. Escravizaura, O Direito de Nascer, tudo foram coisas no circo. Paixão de Mestiça, Cristo. A Paixão de Cristo. Todas essas peças nós levávamos. E levava todas essas peças às vezes com 8, 10 atos. Nós adaptamos, fizemos um palco giratório. Olha Quer que dizer legal. que não Ah, tinha o palco mudança. giratório. Então, a dividida. Enquanto estava indo um ato, coisa estava preparando outro. Então, só girava. Era uma Pra coxinha mudar que já... mudar o girava. cenário. A cortina só abria uma vez para começar. Aí depois fechava. Na pra parte de fechar. trás do palco tava preparando Tava outra cena preparando já. outras cenas. Nossa, olha que legal, hein? E com isso a gente dava a oportunidade para a gente fazer a primeira parte, a segunda parte e a terceira, porque o que mais demorava era a mudança de um ato para outro, porque às vezes os atos de uma peça tem de 10 a 15 minutos. Então, a gente fazia espetáculo de 2 horas com 3 partes, a primeira parte, a segunda parte e o teatro. E aí o teatro. Dava E essa oportunidade. Vera, você lembra um pouco do circo mais na sua infância? Como é que é? Como é que foi você crescer no circo? Conta pra gente assim. Ah, é legal, né? Porque a gente, criança, gosta de brincar de circo, né? Imitar os adultos. Então, muitas vezes, assim, meu pai fazia as entradas cômicas com a minha mãe, estava lá. A e sua mãe eu também entrava? entrava, Era atriz? era. E aí, eu e meu irmão, devia ter uns 5, 6 anos. Aí, a gente, enquanto ele estava lá, a gente ficava imitando eles. Como hoje os tudo. netos fazem, enquanto está fazendo os menores. Aí eu estão- pegava a maquiagem da minha mãe, ia pintar. E quando minha mãe tava lá, aí, botando roupa, sapato alto dela, meu irmão também, as roupas do meu pai. E a gente ficava brincando, imitando Já tava no eles. sangue, né? A criança de circo brinca de circo. Brinca de circo. circo. Criança de circo brinca de circo, não tem jeito, né? E pendurar não embaixo tem. da arquibancada, pendurar, fazer trapézio, e de cabeça para Fazer. baixo. Era as brincadeiras nossas, era de brincar de circo também, de imitar os adultos. E os 7 irmãos Bartolo, o senhor é o sexto. sexto. Aí deve... Todos os irmãos já não estão mais vivos, é isso? Todos. Só tá o senhor. Só eu. Só a minha Olha aí, galera, o família em si. último Bartolo aqui no Respeitável Cast. E ainda tá no picadeiro e não, 82 anos, não parece. Tá fazendo os reprises dele aí. Ainda Qual é a reprise que o senhor mais gosta de fazer? Ó, tem o piquenique, tem a dentista, tem as entradas cômicas, eu gosto de fazer as piadas, coisas. O senhor faz piada ainda falada? Falada. Falada, legal. Ainda procuro levar o circo ainda Circo mais tradicional. tradicional. mesmo. As piadas faladas, né? E a que o senhor mais gosta, qual que é? Do que Da Da reprise reprise. que o senhor mais gosta.
Mas o que eu faço que o pessoal gosta é o piquenique. Ah, o piquenique. O senhor faz com outro parceiro. Eu faço com o meu neto. Hoje tá gosto fazendo Olha com o só, neto. que de coisa 8 mais anos. linda, ele fazer a reprise com o neto. Com o neto. Com o neto. E o neto de 8 anos já está fazendo as piadas, coisas, entra junto com o Arthur, fazendo O que meu pai fazia com o Arthur, a hoje o entrada Arthur faz cômica, com, né? Que a gente fala, uma com de entrada- 8 anos. As Inclusive- entradas. Inclusive, queria mandar um abraço pro Arthur, né? O Arthur não conseguiu vir, É, mas não pôde ele mandar um abraço, ele que me ajudou aí a trazê-los aqui, né? Um abraço, Arthur. Obrigado, viu? Por ter mandado o seu pai, a sua irmã. irmã, mandado aqui pro Respeitável Cast, né? Muito, muito obrigado mesmo, viu? E é um prazer pra gente. Me fala uma coisa, o Circo Bartolo, ele é um circo tradicional, Exato. né? A família Foi o veio Gran da Bartolo Itália, Circus, veio da Itália, né? Que você tava foi contando, meu avô. que trouxe o circo. Que trouxe. Mas ele não- não tinha o circo. Ele Só veio, tinha lá na Itália. Só tinha na Itália. Quando ele veio para cá, veio sem o circo. Só a família. Coisa, vieram. E não mexeu com o circo, veio coisa, para Bahia e Veio para Bahia. Aí lá achou dificuldade. Os espetáculos que eles faziam eram em praças públicas. Sem o circo, sem coisa. Não fazia aqueles. Coisa bem antiga mesmo. Saltimbanco. Mesmo saltimbanco. E como ele chegou na Bahia e achou mais coisa, mexer com lavoura do que com circo, comprou a fazenda lá Comprou terras lá Seu avô e ficou na Bahia daí. Ficou na Bahia. Os filhos todos os que nasceram já, coisa que o meu pai é nascido aqui no Brasil. nasceu na Bahia. Veio lá. o pai dele que veio. Que veio, é. Ele já nasceu na Bahia. E Aí todos ele é que eles- quis voltar para E ele que foi o pra único circo. que quis voltar Com para 13 Seu anos. pai é o ele- único que quis voltar pra circo. porque devido ao tamanho dele, para trabalhar junto com os irmãos na lavoura, com plantação de café, de coisa, não dava, não não dava. tinha jeito. Então o que ele achou, pois é voltar novamente, ver, eu acho que o sangue chamou E ele teve As raízes. um dos maiores circos do Brasil. na época um dos maiores O circos. grande, brasileiros. era grande Gran circo, Bartolo. Gran Bartolo. Gran Bartolo Circo. Você tava falando, a gente tava falando do Saltimbancos. Né? Sim, foi Saltimbancos, filmado. né? E a gente tava falando que o filme dos Trapalhões, na época, Foi filmado no nosso circo no Rio de Janeiro, na Praça 11. foi filmado no Grande Circo Gran Bartolo. Bartolo Circo. Gran Gran Bartolo Bartolo Circos. Circos. Que legal, hein? O senhor lembra disso, não? Lembro, nossa. Como é que foi essa história do cinema no circo naquela época? Do cinema já há muito tempo, antes dos Trapalhões, já foram feitos outros filmes, coisa inclusive com o Grande Palhaço, coisa foi feito no circo. E quando surgiu essa, for procurar lá, foi fazer o circo O Saltimbanco dos Saltimbanco, Trapalhões, né? Trapalhões. E tinha um cara que era muito conhecido também no meio, que era o Beto Carreiro. O Beto Carreiro. O Beto Carreiro tava nesse filme, ele era muito amigo do seu pai. É Era, isso? mas do meu irmão. Do teu irmão. Mais do meu irmão. Do Rui, inclusive, foi trabalhar com ele. Ele que, a pedra fundamental lá do parque foi meu irmão que... O Rui Bartolo. O Rui, Ele é. estava Rui Bartolo, junto né? quando Tava foi junto fundado o quando foi parque, fundado meu o parque. tio estava junto. Tanto é que Nós ele que vendemos todo sendo gerente o nosso do- circo, tudo para ele, na época, em 84, foi vendido pro Beto. Que legal. Ô, seu Antônio, conta pra gente, o senhor lembra, assim, uma das maiores dificuldades que você já passou no circo. Nossa, na época Ele falou, nossa! São tantas. Não, ele contou aqui, Coisa ele menino. tava contando aqui nos bastidores que eu perguntei, o seu circo tem caminhão? Né? Aí ele falou, conta a história do caminhão. Tinha um caminhão, que é um circo pequeno. Tinha um caminhão, um jacaré, um Scania. Jacarezão, né? É. E eram 5 carretas, ele fazia tranquilamente. Já tinha muitos anos a gente Já tinha esse tinha, caminhão. ia, voltava, não tinha problema nenhum. Aí o meu filho, o Arthur, falou assim, vamos comprar um caminhão mais novo. Vamos vender esse. Velho, então ele comprou um caminhão Celeste novo e vendeu o velho. Acaba que logo que comprou, passou uns tempos, por causa da pandemia, ele foi trabalhar Em São Paulo. em São Paulo, São Bernardo, na PepsiCo, né?
e fazia o transporte, salgadinhos, coisas. E o caminhão fundiu o motor. Fundiu o motor agora, há pouco tempo. Há pouco tempo. E acabou, voltou com o circo e não tem o caminhão. Ele ficou com saudade do jacarezão. Mas- O jacarezão não quebrava nem a pau. Mas são coisas, ossos do ofício. Não, mas ele Coisas falou, que gente, ele acontecem. falou numa tranquilidade que o caminhão fundiu o motor. Eu já ia ficar desesperado. Ai, meu caminhão, quanto custa para o caminhão motor desse? Motor- E aí ele falou numa tranquilidade. Olha a resiliência que ele tem, né? Ele falou, mas fundiu o motor. Esses são ossos do ofício. Vou vai fazer o quê? É, a vida que Super segue, A né? vida segue. Segue, Aí ele serena falou- e calma. A vida segue, não é? E ele falou numa boa, assim, a vida que segue, vamos pra frente. É que a gente já teve tantas dificuldades na vida, porque é aquele caso, a gente... Acho o que o circo- principal é a saúde, né? Você É, tendo como tá falando, saúde, eu você tenho corre história pra atrás, contar. vai. Eu me lembro quando eu era menino, que tinha meus 7, 8 anos, aqui no estado de São Paulo, a mudança de circo era feita em carros de boi. Nossa. Aí com chuva, aquela coisa dos bois, tudo na frente ali, o material do circo. No carro de boi botava-se uma lona para ir as famílias, as crianças, por causa de chuva. E depois, quando surgiu, apareceu os caminhão, que era aquele Chevrolet gigante, né? Eles falavam Chevrolet gigante. Esse caminhãozão. Os caminhão. Não tinha estrada. Era então, quando chegava na mudança que chovia, era pessoal, o motorista falava o pessoal, ó, na hora que parar o caminhão, vocês pulam de cima, porque senão ele desce, porque não colocava corrente nas rodas Pra não do patinar. caminhão para não patinar. E às vezes atolava, a gente ficava dias ali com as famílias, coisa ali no... não muito distante, já uns 40 anos atrás, nós aqui no Maranhão, passando nos areião. Então aquilo, a gente tinha que botar madeira para o caminhão ir devagarinho. Viagens de 80 quilômetros levava 5, 6 dias Nossa. para poder fazer as viagens. Pra mudar o circo. Para mudar o circo. Com viagens pequenas de uma cidade para outra. Mas não, são muitas dificuldades que a gente passa, que passa sendo tudo normal. Normal. Não tem. O senhor É a tava- vida, são coisas. a Vera estava falando que antes da pandemia era um nome, né? O circo, né? Como é que É. foi essa transição do circo da família Bartolo? Por causa da firma. A firma estava no meu nome, era o Circo Mágico Nacional. Era Quando- Circo Mágico Nacional. Circo Mágico Nacional. Aí quando parou na pandemia, nós ficamos 3 anos parados com o circo. E a em gente era para Limeira. estrear no Shopping das No Nações, Shopping das em Nações, Limeira. Em Limeira. Primeiro. E aí, antes da estreia, deu a pandemia. Deu a pandemia. E aí fechou o shopping, nós ficamos 1 ano dentro do shopping. Dentro do shopping, ali. Sem poder trabalhar, poder. ficamos Parado. ali. Parado com o circo. Aí depois quando botamos mudou, num terreno na- fora. Fora da coisa, mas não podia mudar o circo, porque as prefeituras, Não devido à deixava a pandemia, não gente- deixava vir nada do circo, coisa ali no Aí a interior. prefeitura lá de Limeira ajudou bastante. A gente Ajudou arrumou um bastante, terreno para nós ficar ficamos lá. no terreno durante um ano. Nós ficamos 1 ano no shopping, ficamos 2 anos 2 ali anos no fora. terreno, Até a gente conseguir se até- erguer de novo para E voltar. com isso, aquele caso, houve o problema que a nossa vida é o circo. E aí, em Vocês- homenagem ao em homenagem Shopping ao das shopping, Nações, foram- colocou Ah, Circo das que Nações. bonito. botou É. Circo O das shopping Nações. ajudou vocês. Ajudou bastante, nossa, nossa. Fizeram, nós ficamos ali um A gente ano. ficou 1 ano, não cobraram não água, cobraram luz, nada, o aluguel do tempo água, da gente luz, ficar lá. tempo O que nós Shopping ficamos. das Nações em Limeira. Limeira. Parabéns, é o Shopping das Nações em Limeira. Nossa, deram uma Deu força. apoio pro pessoal do Apoio, circo. Circo. Nacional. Na época era o Circo- Circo Mágico Nacional. Circo Mágico Nacional. Aí depois que Aí saiu, já com- Em homenagem ao shopping, ao shopping o Circo Circo das das Nações. aí vocês mudaram o nome depois da pandemia. É, exato. Virou Circo das Circo das Nações Nações. por causa do shopping. Por causa do Isso. shopping. Olha, deu uma homenagem ao shopping. Que É. legal, parabéns. Porque nos... E Ajudou vocês bastante. fizeram Recebeu alguma muito bem. coisa na pandemia? Que o pessoal vendeu biscoito, Ah. fez de tudo. fez de, Vamos de vender tudo. maçã na do rua, amor. maçã do amor, biscoito de biscoito. polvilho. O Arthur foi trabalhar aqui em São Foi- Paulo com Aí nessa época frete, eu com vim trabalhar com na frete. PepsiCo. Na PepsiCo. Ah, ele veio fazer frete com o caminhão do circo. caminhão do É. circo. Pra se virar. Exato. Até Porque a gente Tinha poder... de ter um recurso qualquer, né? É, né? É, tinha que ter um. A gente foi se virando O como circo deu. não podia. Deus
dá é aquele caso, fecha a porta, mas a janela, mas abre-se uma porta. Olha aí, gente, olha que bonito, ó. Seu Antônio, me conta aí, qual foi a maior alegria agora no circo, que o senhor já teve no circo? Qual foi a maior alegria? Nossa, a alegria a gente tem todo dia, desde que entra no picadeiro, coisa é uma alegria pra gente. Uma maior alegria de estar vivo, poder apresentar, já é uma alegria. E a gente tem essa alegria de estar junto com a família, no circo. Junto com a família toda junto, né? Exato. E você, Então, Vera, qual foi a maior alegria que você já teve no circo? Ai, foram bastante. Quando a primeira vez que entrei no picadeiro... Você fez qual número, o primeiro número que Então, a você fez? primeira vez que eu entrei no picadeiro, meu pai fazia o táxi maluco de palhaço, ele e minha mãe. Aí eu tinha uns 6 anos, aí meu pai colocou de palhacinho, eu e meu irmão, pra entrar junto com eles. Quantos anos? 6 aninhos. 6 anos, Seis meu irmão aninhos. tinha 7. Ali foi nossa, porque a gente, a brincadeira, brincava fora. Era fora Aí do a hora que a picadeiro. gente entra no picadeiro ali a primeira vez, nossa, pra mim foi... Nunca mais saiu daí. Não, dali, mais saiu. dali ficou. É com uma alegria. Para mim, a maior alegria está no picadeiro, levando um pouco de alegria e divertimento para o público. Quando que o senhor estreou de palhaço, o senhor sempre teve algum palhaço que você se inspirou? Que você olhou e você falou assim, nossa, esse palhaço aqui eu vou me inspirar nele. Teve? Teve algum O palhaço? Charlie Chaplin foi um dos que eu mais me inspirei. Charlie Tanto Chaplin. Charlie Chaplin. Eu procurava fazer, inclusive, as reprises mudas que eu fazia, coisas, era tudo Era inspirado. Até hoje as sabe? músicas nas reprises que E ele as faz é a músicas música do na- Charlie Chaplin que ele usa. Coisas, as músicas do Charlie Chaplin. Você gosta. Eu gosto, né? Que legal. Que eu acho que foi um dos maiores... Uns maiores palhaços, palhaços né? Ele, depois E fazia o graça Oscarito. sem falar, né? Era Na mudo, época, né? Tudo o mudo. Oscarito, também gostava muito do Oscarito. Então eu procurava sempre Sempre inovar as Inovar. reprises, cada reprise com uma coisa que levasse. E hoje, o senhor estava falando que na família Bartolo, na época, tinham 60 pessoas da família, Da família, no circo. Como é que era o ensaio, né? Que a família É Bartolo... porque nessa época era circo-teatro. era mais circo-teatro. Os ensaios eram mais das peças, a gente marcava os ensaios e quando, de número, a gente ensaiava de manhã e à noite. E as peças a gente ensaiava na parte da tarde. Pra E quem fazer passava, por exemplo, os números circenses, né? Passava de um para o outro, pai para filho. pai para Como filho. é que era e essa tinha ensaiadores também, como nós tivemos ensaiador como os Farfã, foi um dos que nos ensinou o trapézio voador, porque a gente fazia número de trapézio comum. Aí quando veio os Farfã, um dos primeiros, foi quem ensinou para nós o número de trapézio voador. Ensinou pra família. Família. E assim muitos outros, como teatro, teve Nelson Silveira, um dos grandes ensaiadores lá do norte, que de era circo? de teatro, de circo. Meu cunhado, que é a Pérez Filho, que a mãe dele foi no Teatro do Rio de Janeiro, a dona Cecília Pérez. Sim. É Foi uma das- Lucília, né? É. Lucília Pérez. Foi um grande teatro, inclusive as peças de autoria do meu cunhado, que é O Mundo Não Me Quis, O Homem que Matou Jesus, são peças do meu cunhado, que ele fez muitas comédias, coisas, então ele era ensaiador. no Ele era circo. ensaiador da turma. E teve Dona Araci Faia, Quem que era a dona que Larissa? é minha sogra, Era sua que, sogra. que ensaiava teatro também na época. Ensaiava também a turma do É, circo. turma do circo. Legal. O circo Gran Bartolo, do seu pai, que é do José Bartolo, ele fechou quando o circo? Quando que o Fechou em circo... 84. 84. Ele já estava, já tinha passado para o bastão para os filhos tocarem. É o que seu era Rui e é o seu irmão. É o meu irmão. Esse era, Ele que tomou a cada frente, um tomava né? conta de um setor. Olha que legal. Você sabe que o circo Ringley, lá nos Estados Unidos, né? Eram 5 irmãos. Cada um cuidava. Um do financeiro, um dos artistas, um da Exatamente. alimentação, um do fazer praça. Como é que era no Nós era a mesma coisa. Um cuidava da parte financeira, o outro da parte de externa, para a prefeitura, secretaria, mesmo que era o Walter, que era morado, inclusive, tinha
aqui em São Paulo, ele ficou muito tempo ali no Bom Retiro. Ele tinha um bar ali, e mesmo tendo um bar, no restaurante, ele cuidava da parte externa do circo, na compra de animais. Inclusive, ele que fez a transação quando comprou uns elefantes que trabalhava no ringue. E um pessoal que trabalhava no ringue, eles tinham os elefantes, ele tinha um pessoal que trabalhava e tinha os elefantes, mas estava no ringue. Então, nós compramos os elefantes dele. Quantos elefantes? 3 elefantes. 3 elefantes. 3 elefantes. E como é que é comprar um elefante, hein? Como é que o senhor lembra disso, não? Olha, é muito difícil. Fala assim, eu quero comprar um elefante. Como é que fazia na época, Nós compramos 6 elefantes. 6? É, nós compramos 3 lá em São Paulo, compramos um do circo dos Temperani e mais 2 no circo no Peru. Do Peru? É. Então foram 6 elefantes. E tinha os 6 no circo ou não? Não, teve uma época 3 3 primeiro. Aí depois foi quando vendeu para o Beto. Aí comprou mais 2, comprou mais um, que ficou comigo, para mim e o meu irmão no circo de Mônaco, e o outro no circo Atari. E o senhor chegou a domar o elefante, não? Eu trabalhava com elefante. O senhor trabalhava? Eu trabalhava. Inclusive, que eu vendi o elefante, vendia para o Beto mesmo. Eu parei de circo lá em Campinas e vendi o elefante para o Beto. E esse elefante, eu que trabalhava com ele. Então ele ficou, diversas pessoas domadores foram tentar trabalhar, não conseguia trabalhar porque era um elefante muito cheio de mania. Era meio bravinho. Não era bravo. Era mansinha. Não, super manso. Ela era mansinha. Mas tinha essa mania. Só que não aceitava outro como domador. foi criado lá no Temperani. Depois meu pai foi vendeu, criado dentro de uma carreta, do caminhão, só saía para trabalhar. Saía dali, ia para o cadeiro e voltava para dentro do caminhão. Da minigeria. A minigeria era já em cima do caminhão. Já era ali na frente. Ali. E o animal quase não tinha. Então, quando saía, que via, por exemplo, uma galinha, coisa, se assustava, parava. Ali era difícil de tirar. Via um rio, qualquer coisa que estranhasse, ela empacava. Ela empacava. E não andava, ficava. E eu consegui tirar um pouquinho disso. Como não tinha um caminhão para ficar, ficava na minigeria, e já levar e botar as crianças junto com ela. Tinha os meninos que ficavam junto, passavam embaixo dela. Eu fazia o passeio. Como é que chamava essa elefante? Mila. Na hora do espetáculo, fazia o passeio, chamava as crianças do público, botar em cima, para dar volta no picadeiro, fazia volta. E ela andava devagarinho, cuidado com as crianças que... Ela era boazinha, então. Boazinha. Mas quando vendeu, foi já com outras pessoas, já não tinha o carinho que a gente tinha ali no circo, como eu mesmo. Nossa, ela não podia me ver, essa elefante. E ela sentiu. Então não queria... E ela, domador nenhum, conseguia... Nenhum. Fizesse Claude, que ela trabalhasse. Disse que tentou fazer ela trabalhar, não conseguiu. O Claude era um domador bem experiente. Experiente. Domadores mais conhecidos. E quando ela empacava no fundo da cortina e não entrava. Quando Dona Marlene comprou o circo dos Melo, que montou em Jundiaí, esse elefante veio lá do Beto Carreiro para trabalhar no circo. No espacial? No espacial. Mas só que não conseguia. Aí foi quando o Mauro foi lá e falou assim, Antônio, vai lá ver se... O elefante aí não quer. Aí eu vim em Jundiaí, estava montado na festa de figo ali, a Dona Marlene, eu fui trabalhar com o elefante. Aí o senhor foi Na lá. hora que o elefante me viu, trabalhou, mas fez todo o número. Eu de longe, ela sozinha fazendo. Nem precisava... Só saber sua presença. Só a presença. Assim. Não precisava nem mandar fazer nada, foi fazendo tudo sozinha. O Beto ficou encantado, quando o Beto estava lá nesse dia. Ficou encantado, porque o elefante era do Beto, né? Aí queria que eu fosse todo jeito para lá, mas eu estava parado já em Campinas, eu fazia eventos. O senhor estava parado. Começou a mexer com eventos em trabalhando com eventos em Campinas. E eu tinha diversos compromissos que não podia deixar. Então, assim mesmo, ainda vinha todo final de semana no circo da Dona Marlene, até São Bernardo eu fui. Jundiaí, fiz
não me E devagarinho lembro foi passando Ia pro... vir Eu fazer fui um cachê de passando. domador lá. Não, mas até que fui sem ganhar nada. Só pelo Mas sem prazer. cachê mesmo. Só pelo prazer Só de trabalhar com elefante. trabalhar com elefante e estar no circo. Que E legal. aí foi acostumando ela com Aí foi outro com- domador, que é pra com ela ir Claude. se O adaptando. senhor foi passando, Aí fui né? passando. É. Aí do Claude já voltou novamente lá para o parque, aí já foi para outros circos. O circo do Beto Aí, Carreiro. Não, primeiro foi para o circo Circo de Moscou, que era do Jefferson, que era O Jefferson também fez parceria com o Beto Carreiro. com Beto depois. Carreiro. Então o elefante foi para lá. E lá eu acho que ela não trabalhava direito, e parece que judiaram um pouquinho dela. Não o pessoal que tomava conta. Tinha uns tratador, Os né? tratador, coisa não era muito legal. E ela acabou ficando brava. Acabou ficando E ela brava. ficou brava. É, ela acabou Aí E no acabou Circo indo pro Bartolo? zoológico. No Circo Bartolo tinha quantos animais? Nós tivemos... Tinha tigre, tinha leão, tigre, tudo isso? leão, Tinha até foca no foca. Tinha até foca. Tinha até Tinha foca. foca. Nós tivemos uma diversidade de animais que, na época, Então era um baita de um circo, né? era. Na época, um dos maiores circos. Né? Era ele, na época que tinha aqui no Brasil, era ele e o Garcia, que é do Seu Romano seu Garcia. Romano, que era do pai do Romano. Como que era o nome do pai do Romano? Não sei agora, o que a gente chamava só de Só, Garcia, seu Garcia, seu seu Garcia, seu Garcia. Garcia. O Romano é que tinha mais coisas que era filho. O senhor falou que o senhor ficou parado de Eu circo? fiquei parado de circo durante Quantos 5 anos. 5 anos. Trabalhando em Fazendo show, Campinas, em Campinas fazendo com show, evento, alugando alugando lona. lona. Mas aí aquele caso deu a saudade Aí a de viajar. formiguinha. A formiga do circo. Vamos O senhor embora. estava parado na sua Vambora, casa. tava tranquilo. Aí vamos Não voltar. aguentou. Não aguentei. Aí fui aquele caso, estava tranquilo. Aí eu fiquei com saudade do sofrimento de circo. A gente sofre muito no circo, né? E qual que é hoje, por exemplo? Aí o senhor voltou pro circo, voltou o circo Circo Marcha Circo Nacional. Marcha Nacional. Márcio Nacional. E o seu irmão, o Rui Bartolo, O Rui. ficou com o Beto Carreiro. Aí Ficou ficou com com o Beto, Beto, foi ser gerente lá do parque. Aí comprou, Ele ficou fez um até hotel morrer lá lá. em Pissarra lá e ficou. Tá lá até? Tá até lá. Meus primos ainda trabalham lá. Com Trabalham Beto lá, Carreiro. fica por lá. Tem Eles têm um meus que hotel trabalham lá. tem hotel, mas que ainda vão lá pro Beto lá. Porque Trabalhar eles que no parque. Eles que cuidam do Cuida elefante. do elefante, né? Que... Ah, Porque o os elefante elefantes ficou no parque, acostumados, ficou no com zoológico ele. do Porque Beto não Carreiro. pôde mais em circo, não podia viajar mais, né? E os Foi meus primos proibido. que trabalhavam com elefante. E eles então, trabalhavam com elefante, Eles que Aí- ficam lá. Legal. ficam lá. Legal. A gente pode pensar também que como que é hoje tocar o Circo das Nações, né? O circo é um circo médio porte, É isso. né? O senhor como que é? É o circo que, por incrível que pareça, o circo médio para pequeno luta com dificuldade. Porque depende muito de áreas da prefeitura. Porque não vai um circo pequeno, por exemplo, com E a burocracia de um capac- circo grande é o mesmo é a do mesma menor, é. coisa do circo Para grande. instalar na Pra cidade. instalar na A A cidade, maior reclamação aqui é a dos mesma dos coisa. donos de circo é como é recebido na cidade. Nas- Até hoje. É. O senhor lembra da época do seu pai que tinha dificuldade? Como é que não era? tinha na época do meu pai, mesmo quando eu comecei com o meu circo, não tinha essa dificuldade. Não tinha. Não tinha. Eu cheguei, teve cidades, como na Bahia, perto de Conquista, eu cheguei na cidade e fui na prefeitura, que antes ia diretamente, era direto com o prefeito. Olha, eu tô trazendo Gente, meu circo. Como é que era? Estou vindo, pedir autorização, mesmo trâmite, mas direto, sem ter... Hoje em dia não se conversa mais, com mais Nem se ninguém, chega é no tudo prefeito, na internet, hoje em dia. tudo ali no... Pois não... Não se conversa direto com o prefeito com mais. o prefeito, não se conversa. E nem com as pessoas interessadas, só com pessoas que às vezes não entendem o que é circo, o que é as dificuldades, o que precisa. Então, acha, não precisa, não quero circo. Não quer saber. Chega, fala, não quer. Não, em Eu tô chegando Valinhos a assim, gente foi fazer, aí o pessoal perguntou, mas como é que é? O que precisa que para precisa poder... para poder? Nem entende assim Aonde? como... Em Valinhos. Em mesmo. Valinhos. Porque mudou porque o mudou, pessoal vai novo, lá.
E Valinhos é Nossa, uma cidade É uma grande. cidade grande. E o pessoal Mas- novo não sabia como é os A pessoa trâmites. interna Que da prefeitura muda, quem entra não sabe. não sabe. O que, que o circo Então, precisa o para que se instalar? precisa para É. se instalar. Aí vem a dificuldade, porque muita gente acha que o circo vem para poder pegar dinheiro da cidade, não sabe que é uma profissão como outra qualquer, só que é itinerante. E o que, que o circo, seu Antônio, E- o que, que o circo traz para a cidade? Traz alegria, traz cultura, traz um monte de coisa, porque o pessoal do circo, inclusive até o próprio comércio, que apesar de viver de circo, o pessoal do circo gasta na cidade. Ele vai no supermercado, vai na O dinheiro a gente farmácia, faz circular, o dinheiro né? circula, ganha. O dinheiro que entra e no muita gente circo- não vê isso, vê o circo, não chega ali para poder pegar o dinheiro e ir Esses embora. dias eu vi uma reportagem aí de uma vereadora que, não sei se vocês chegaram a ver, vereadora não, acho que é, sei lá, a vereadora da cidade foi lá porque o circo estava na frente de uma escola. Ah, eu vi. Você viu isso aí? Vi. Nossa, é um absurdo. É um né? absurdo o que essa Um mulher absurdo. fez, ir lá meter a boca no circo, porque o circo estava na frente da escola. Tinha que dar graças a Deus que o circo estava na frente da escola, das crianças conhecer, tinha que levar aquela escola para ver o circo. Não ir lá Exatamente. falar mal do circo. É, Olha, eu vou porque- te falar, viu? Porque é a ignorância da pessoa, É ignorância. É porque- ignorância da ignorância pessoa, da né? É, porque o circo... Falar que o circo faz mal, pô. que o circo traz para a cidade? Alegria. Traz alegria. Traz é uma cultura que a criança vai para ver o palhaço, ver os artistas, ver uma coisa que nunca, em outro lugar, não vai ter oportunidade. Só dentro do circo, Não para ver vai. um trapezista, para ver um. Vai ver pela televisão, mas não é o que é ver ao vivo Ao ali. vivo, né? Outra coisa. E, infelizmente, é como estava falando. Antigamente, eu cheguei na cidade, na Bahia, fui conversar com o prefeito. Aí eu falei assim, quero vir aqui para a cidade, ver o que o senhor pode fazer pela gente. Ele falou assim, ó, a cidade está sem verba para poder dar para o circo vir. E eu falei, não precisa verba. Basta o senhor dar um local para montar a água e luz. Embora a gente, antigamente, os terrenos, tudo, a gente conseguia. Já tinha, às vezes, a Água e água e luz, luz para o circo. É o bastante, não precisa da verba, não. A gente... Então, era o circo que era recebido dessa maneira antigamente. As pessoas, quando o circo chegava, a multidão para ver o circo. Hoje em dia, muita gente fecha até as portas. Fecha até a porta. Fecha, né? É. É circo. Acha que é... Ainda, o senhor acha que ainda, desde a época do... É muito discriminado. O circo tem preconceito. Tem tem preconceito. Ainda tem. Ainda hoje tem. Até hoje tem preconceito. A gente nota. Com as crianças lá no circo estudam? Vão pra escola? Estuda. Vão pra escola. Vão. Você tem filho na escola ou não? Eu não Não. tenho filhos. Não tem filho. não. Você não teve filhos. Não, nem casei. Mas nem aos casou. sobrinhos Essa lá- não quis casar. Ela tá solteirona. Fiquei pra tia. Fiquei pra tia. Ficou pra tia. Mas a turma Mas do circo estuda. os meninos estudam. Tem tá com 13 para 14 anos. Eu, já meus tá no irmãos nono também ano, estudamos. já vai terminar agora, já vai para fazer a... O segundo Uau. grau. E tem mais o outro velho que de está 14. com 8 para 9 anos, está no terceiro ano já. Terceiro ano, terceiro colegial. E as notas dele é tudo na base de como tirou agora em português. Tirou 10 em Tirou português. 10 em português. A criança As com 8 crianças do anos. circo, elas se aplicam, né? Vão bem e tudo, exato. né? Eu estudei no circo muitos anos, né? Mas o senhor estava falando do preconceito, né? Desde aquela época do circo do seu pai já tinha esse preconceito? Não, Como é que- antigamente não tinha preconceito. O Por circo que, que o era senhor bem acha que recebido. existe... O senhor que passou por tantas Eu não sei fases, se né, do é, circo, né? Não sei se é a evolução, por incrível que pareça, o modernismo, Eu acho que depois que surgiu televisão, Televisão, a internet, internet. videogame, aí deu uma... O pessoal deixou o circo mais de deixou lado. mais de É. lado. Então, com isso... Porque meu pai conta, na época que chegava circo, era uma festa Era na uma festa na cidade. cidade. Era... Eu tenho fotos lá do pessoal, tanto quando chegava quanto saía. Quando saía, aquilo o pessoal ia se despedir de todo mundo. Tinha lugar no... Minha mãe conta, na época do pai dela também é de circo, do Circo Portugal, né? Do Portugal. E disse que chegava Família no Mato Portugal. Grosso, no interior, tinha cidade que não tinha luz. Então chegava o circo com gerador, nossa, que o pessoal ficava, era... Vinham Era uma- pro circo para ver. Pra E os ver, né? artistas Que era do- iluminação. A iluminação. Isso, ficava Era novidade, tudo... né? Era É, novidade. isso há uns 40, antes de... Uns 60 anos da minha mãe era criança. Era criança. Pode Era ser. coisa. E o circo chegava com um gerador, montava
Quando acendia, o pessoal vinha. E eles todo viam dia, os tudo artistas verde. de circo como um ator da televisão. Era, né, os galãs, eram as mocinhas. Até há pouco tempo, mas pouco tempo, assim, na minha época de solteiro, coisa, aqueles estudantes vinham fazer no circo. Se era circo-teatro, tinha arquibancada, o pessoal vinha durante o dia, trazia uma peça de roupa, coisa, botava, marcar o lugar para poder sentar perto do palco, para poder... Já marcava o seu Já lugar, marcava deixava o lugar, ali pronto. deixava reservado lugar na Olha arquibancada. Mas o senhor toca hoje o Circo das Nações e o senhor que sente que a maior dificuldade é a praça, é isso? A dificuldade para coisa é na É mais a prefeitura burocracia. não conversa com ninguém. Vai lá só E hoje em Protocolo, dia... protocolo é tudo online e é. acabou. O senhor faz, por exemplo, o circo do senhor ele é de 500 lugares. Ele faz bairros da cidade? Só os bairros da só os cidade. bairros. Faz os bairros. Por exemplo, em Valinhos ali você fica quanto tempo? Ali a gente faz 2, 3 bairros. 2, 3 bairros em Valinhos. Aí Em fica Valinhos. na faixa Fica de 20 a 30 dias em cada bairro. Cada É. bairro. Cada bairro. Aí depois vai para... Vai para outra Como cidade. nós fizemos agora há pouco tempo, fizemos Americana, fizemos 2 bairros em Americana, fizemos 2 bairros em Santa Bárbara Santa do Bárbara do Oeste. Oeste, em Hortolândia. Foi um só, né? Nós fizemos. Foi. A Hortolândia fez um. Sumaré também um. Agora estamos em Valinhos. Tá em Valinhos. Aí talvez faça mais um bairro em Valinhos. Mais um bairro em É. Valinhos. E como é que tá indo o circo lá? Mais ou menos. O circo hoje em dia só fim de semana mesmo, o pessoal vai. Aliás, por incrível, é sexta e sábado, são os melhores dias. Sexta e sábado. Sexta e Sexta-noite, Sexta-noite e sábado. Sábado as duas as sessões. Já o domingo já cai um pouco a frequência, porque muita gente, todo mundo trabalha. Então, a matinê é mais ou menos, a noite é mais fraco. porque os domingo hoje o pessoal até tem circo que tá desmontando no domingo, No eu já ouvi domingo, falar. tem muito É. circo Que tá desmontando no domingo. Porque no domingo, geralmente, principalmente à noite, já Já é o mais movimento fraco, é menor. mais fraco o movimento. Então, Acho que é porque o pessoal trabalha na segunda, escola, tudo, então o pessoal não... E nós em bairro, como é em bairro, a gente trabalha mais na quinta, sexta, sábado e domingo. São só os Quinta, 4. sexta, sábado e domingo. Porque não adianta querer trabalhar os outros dias, que é frequência muito baixa. O espetáculo, por melhor que seja, com pouco público, não é aquele entusiasmo. O público o entusiasmo. ajuda, né, o espetáculo crescer, né? É. Que dá um entusiasmo ao palhaço para poder fazer os outros rir, todo mundo rir. É difícil fazer pouca gente rir. Conta pra nós, como é que é? Palhaço Eu falo que do sofre. O palhaço sofre. Quando o circo tá cheio, o senhor que é palhaço há muitos anos. Nossa, qualquer movimento, qualquer piada, Agrada. o povo ri, porque é contagiante, né? O riso é Eu contagiante. quero ver você ser palhaço com o circo vazio. Como é que é, o senhor Antônio Bartolo? Que vai Eu já cheguei a trabalhar com circo, trabalhando para 2 pessoas. 2 pessoas? Porque eu sou da seguinte maneira: se uma pessoa vem para assistir um espetáculo, traz o filho para poder assistir o espetáculo, ele saiu da casa dele para ver o espetáculo. Se não teve público, não é culpa dele. Então, aquela família, que seja uma família que venha, merece o respeito da gente fazer o espetáculo para eles. Embora, sabe que não vai... às vezes ria, a pessoa ria. Quantas pessoas tinha? 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas. É um E como é que casal é com ser uma palhaço criança. para ser 2, 3 pessoas? Então, é difícil. É difícil. Mas a gente continua, procura fazer o máximo para poder alegar Agradar aquelas ali. pessoas que estão ali e agradar. Que legal. Muito bom. E o senhor estava falando que o circo do seu pai, né? Ele foi vendido pro Beto. Beto Carreiro. E Exato. vocês continuaram daí com o Beto Carreiro ou não? Não. Ali, quando logo meu pai faleceu, foi vendido depois que meu pai faleceu. Ah, teu pai faleceu, aí depois vocês venderam o aí circo. Vendeu o circo. Aí, porque enquanto meu pai era vivo, as cabeças era tudo ali. Depois que ele faleceu, cada um pensa de uma maneira diferente, né? Já tinha o A líder, família né? já Seu pai era o tinha um líder, líder, né? era Ele, líder. todo mundo E apesar foi- de ele ter uns 90 centímetros, a turma respeitava e ele. foi um senhor líder. É mesmo? Foi um chefe O senhor de lembra de família. alguma história assim com seu pai? Nossa, eu lembro demais. Meu pai, ele, apesar do tamanho dele, o palhaço
Ele entrava... Ele era palhaço do Era circo. palhaço do circo também. E fazia... Que antigamente o circo, como tinha os números, tinha os clones que entravam ali para poder, junto com o artista, poder... E talvez fazia mais do que o próprio artista. Ah, que legal. Fa- Trabalhava mais, né? Trabalhava mais, com número de argolas, número de trampolim, coisa que o artista... Porque na época o meu irmão mais velho fazia um número de trampolim, então ele saltava, tinha a rampa, ele vinha correndo, batia o pé e saltava. Às vezes 10, 12 pessoas, coisa assim, ele saltava. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem números hoje que a gente não vê mais, né? Não vê mais. Por que o senhor acha que esses números tradicionais, percha, quadrante, esses números sumiram do circo? Sumiram De trampolim. devido a... Foram aparecendo outros... Aparecendo não. Como eram números perigosos, os pais não queriam para os filhos aquilo que eles faziam de perigoso. Então, vamos ensaiar um malabares. Vai fazer vamos malabar, vai ser palhaço. E com isso foi sumindo, não é? Ainda existe alguns que... Os pais eram mais poucos. doidão. Assim. Nossa, na época da antiga, ninguém pensava em nada. E fazia mesmo na marra, os números tudo na marra. Falava, vou fazer isso, e ia, e fazia, não tinha. Hoje em dia não, tem mais. Ninguém fala, vou me sacrificar, vou ganhar a mesma coisa. Se eu fizer um número de pecha, um número de coisa, eu vou ganhar a mesma coisa que fazer um malabares. Deixa eu fazer um malabares. Os tempos mudaram, né? Mudaram. Os tempos mudaram, né? E com isso, e é pena, porque os números. Que eu sou apaixonado por uma escada giratória, não se vê mais em circo, uma percha, como o meu sogro fazia com a minha cunhada. O número de pecha artilheira, que era, fazia o número de pecha com uma escada, depois colocava a pecha, dava o tiro e saía, depois desmontava a escada e ficava a pecha. Quando subia era a escada. Aí chegava lá em cima, quando abria o pé de ferro, fazia o truque, aí dava o tiro, chamava de escada artilheira. E aí mudava. Aí mudava, ficava só a pecha ali com o número de pé. Nossa, muito Aí bonito, tem né? as bandeiras. Lá em cima, a bandeira do Brasil com a bandeira da cidade. Cada cidade tinha a bandeira. Então, Não, muito legal, muito bonito, E acabou o número de barras em circo, dificilmente se vê. Mas é nas Olimpíadas mesmo. De barras. Número de trampolim não se vê mais. Argolas, não se vê mais. Argolas número de olímpicas, argolas. né? Passou lá para as coisas, não se vê mais o número de argolas no circo. Então, muitos números. Tem algum número no circo que o senhor fala? Esse aqui me impressionava muito. Por incrível que pareça, o número que mais me impressionava, que era um número arriscado, que eu nunca nem tentei Passou fazer, perto. era agora fugiu o nome, da escada, como é que é? Caía, espinhadeiro. Ah, que ela fazia giratória. Não, de espinhadeiro. Espinhadeiro. A escada, a mesa, a escada, aí ia subindo, tinha uma rampa, uma plancha que ia subindo, e lá de cima, o artista virava, de lá de cima, jogava lá de cima, batia a mão na mesa e saía dando flap. Nossa, tinha que ser muito acróbata também. Muita. E às vezes 4, 5 metros de altura. Nossa. Da escada ali no circo, né? A mesa, mais a escada ia. Então, o despenhadeiro foi um número que eu nunca falei de jeito nenhum vou fazer. Loucura. Família Bartolo aqui no Respeitável Cash. Olha só, temos perguntas do Respeitável Cash para a família Bartolo. Sempre a gente abre aqui para o respeitável público, né? Opa. Fazer uma pergunta para vocês aqui, para a família Bartolo. Vamos lá, faça a pergunta aí, Respeitável Cash. Legal, Bartolo. Obrigado. Senhor Antônio Bartolo. Antônio Bartolo. A pergunta é a seguinte. Como é ver gerações diferentes no circo, né? O senhor já viu, né, uma geração, agora essa nova geração chegando agora de artistas no circo. Como é ver essas gerações? E o senhor consegue dizer uma qualidade que se vê nos artistas de hoje, mais novos, e uma que o senhor sente falta dos artistas mais antigos? O que eu sinto falta... Começar primeiro da falta. O que eu sinto é justamente esse dos artistas optarem mais por números mais fáceis, esquecer os números que foram sucesso antigamente.
Sobre a geração nova, a gente vê que o entusiasmo das crianças no circo é o mesmo de 100 anos atrás. Que a criança vê o circo como uma fantasia, um palácio encantado. E mesmo que eu vou ter meus netos, coisa, ver o mesmo entusiasmo que eu tinha quando criança, eu vejo nos meus netos hoje em dia. Muito Fazer bem, pra muito bem. trabalhar Olha, com- que legal isso, né? Fazer o número é aquele caso, os números mais simples. Malabares, número de cubo olímpico, então, Temos mais uma pergunta aí? Mais uma. Seu Antônio, e aí o senhor comentou muito sobre os animais que tinham na época, né, no circo e tudo. O senhor vê uma diferença do público que ia pro circo, que sabia que tinham animais, e o público que vai hoje no circo sem os animais? O senhor consegue ver uma diferença? a ou- diferença é muito grande. Porque quando tinha os animais, o pessoal ia ver os animais, o elefante, o leão, o tigre. Tinha Era um aquela zoológico criança itinerante. ficava encantada. Era o zoológico itinerante, coisa que acabou, que hoje em dia as crianças, para poder ver os animais, ou tem que se locomover para um zoológico, Zoológico, é. que do interior poucas crianças têm essa oportunidade, ou então por televisão mesmo, Porque o circo chegava a lugares, ou chega a lugares que ninguém chega, que ninguém chega. não é? Mesmo bem no interior, bem coisas que levavam. A gente, quando tinha os animais, chegava na cidade, eu tenho lá fotos, quando que eu compramos os elefantes que vieram lá dos Estados Unidos, veio de navio até Santos. Aí de Santos até nós estávamos em Pernambuco. Pernambuco. Foi de carreta. Então foi feita umas jaulas grandes para colocar em cima das carretas. Quando chegou na cidade, foi uma. Parou. assim. Parou a cidade. Mas parou que aquilo, a cidade inteirinha, na época, vamos dizer, de 100 mil habitantes ou 150 mil habitantes, que na época, isso há uns 40, 50 anos atrás, aquilo o pessoal Lotou. lotou. Pra ver os elefantes chegar. Mas parou mesmo a cidade para ver Parava a os elefantes cidade. ali. O circo chegava, parava. Então, o público de ver os animais, vão no circo, ver os animais, não é o mesmo que vai ver hoje em dia. Hoje em dia, muitas vezes, o circo ainda continua, que eu acho que vive, que a gente fala. Enquanto houver criança, haverá circo. Isso não vai acabar nunca. Verdade. Falar que o circo está acabando, está diminuindo, acabando não por coisa, é porque a falta de apoio. Apoio. Mas o circo continua ainda encantando as crianças, como encantou O senhor está no os picadeiro e pais. vê isso, né? E a gente sente as Sente. crianças, o entusiasmo das crianças, a alegria, coisa que até hoje a gente vê. Então, os pais hoje em dia, apesar para tirar o filho de dentro de casa, é o circo. É o circo. Mais uma pergunta ainda, respeitável público? Legal. Veio uma pergunta aqui do público. Opa! E aí, são duas, mas acho que uma é mais interessante, que é o seguinte. Se o senhor não trabalhasse no circo, qual profissão o senhor teria? Circo. Circo! Palhaço de circo. O senhor com 82 anos, o que te faz levantar da cama todos os dias, ir lá, colocar o nariz de palhaço? Vamos botar uma foto aí do senhor Antônio Bartolo de palhaço? Coloca a foto aí pra mostrar ele de palhaço. Entra no Picadeiro até hoje, tá de parabéns. Mas o que te motiva a levantar da cama todos os dias, ir lá pintar a cara? Fazer a alegria das crianças, do público, porque é aquele caso. Os pais levam as crianças, tem esse para tirar de dentro de casa, mas também com o intuito de lembrar quando ele era criança. Olha só. Que o adulto vai no circo para lembrar do tempo. Não existe uma pessoa na cidade que não tenha passagem dentro do circo, não lembra de um circo quando ele era criança. Verdade. Ele está ali, ele vai no circo, lembra, tal época assim, teve um circo na cidade, o circo montou perto da minha casa. Então, continua até hoje essa tradição, né? tradição. Ô Vera, me conta uma coisa. Como que é ver o pai, ver o seu pai junto com você,
dentro do circo, morando com você, e ele trabalhando de palhaço até hoje. Ah, é um orgulho, né? Você é um herói. Quando ele entra no picadeiro, o que Muito você obrigado. sente? Obrigado. Quando ele entra no picadeiro de lá de longe, que você, às vezes você entra, às vezes você não entra, né? Que você falou. Sim, é. O que às você vezes- sente ver seu pai lá no Ah, picadeiro? nossa, eu tenho o maior orgulho. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, né? Sempre meu pai trabalhou no picadeiro ali e foi uma inspiração, né? Para mim, para os meus irmãos. A gente até hoje aprende muito com ele. Então é um orgulho. E eu aprendo com os filhos, às Aprende, vezes né? até com os netos. O que o senhor acha da velocidade dessa modernidade, da internet, essas coisas que vem tudo hoje, assim, levando o circo hoje? Porque o pessoal do circo também tem que entrar nessa coisa, né? Exato, Divulgar o circo tem- na tem- internet, é- falar. O circo hoje em dia é só pela internet, mas a maior publicidade, coisa é pela internet. E né? ajudou Porque muito. antigamente muito... o circo, quando chegava na cidade, tinha os carros de som, sabe? Como até hoje tem, mas não tanto como era antigamente. Aham, fazer aquele barulho. Fazia né? barulho. Hoje em dia não. Hoje a internet é Hoje forte, a internet né? é Até mais pra- forte do que um até carro, Para porque publicidade e tudo, a muitas internet vezes as é pessoas trabalham, essencial. que antigamente trabalhava-se, mas tinham mais. Sim. Hoje em dia a velocidade é muito grande para poder. Então as pessoas não ligam, está aqui dentro, o cara não sabe o que está passando lá fora. Sim. Então não adianta um carro de publicidade estar lá, hoje estreia o circo, se a pessoa não está vendo. E já no celular. No celular todo a pessoa mundo tá vê ali, que né? tá dentro. Então é a maior. Ajudou bastante. Ajudou bastante, né? muito, muito, muito. Seu Antônio, eu queria que você deixasse uma mensagem, a Vera também, para aquela pessoa que está começando, aquele palhaço que está começando, aquele artista que está começando de circo. O senhor aí é da geração da família Bartolo, uma das famílias mais tradicionais de circo. O seu pai teve um grande circo. Exato. Do Circo Bartolo surgiu os circos do Beto Carreiro. Não é isso? O Beto Exato. Carreiro comprou o circo. Comprou o circo. Ele já tinha comprado outros circos, porque o Beto, a visão dele é fazer o parque lá e ter diversos circos. Então, primeiro ele comprou o circo que é o Circo Moscou, depois ele comprou o nosso. Comprou de vocês. Então, do circo de vocês surgiu aí Surgiu. o Beto Carreiro, né? Beto Carreiro. Muitas pessoas se inspiraram Exato. no Circo Bartolo. Uma família muito tradicional. O que o senhor deixa Como de... tantas outras Como tantas tradicionais, outras tradicionais, né? existe. Hoje está com o Circo das Nações, Das Nações. um circo de médio porte, que faz os bairros, que viaja, que luta, como qualquer circense, né? O que o senhor deixa de mensagem aí para o pessoal mais jovem de circo? É se dedicar ao circo, porque apesar da pessoa se dedicando, aquilo ele vai levar mais profissionalismo para o público. Então, que o circo é uma coisa que leva alegria, por incrível que pareça, leva cultura. E é o que eu falo para quem está começando, né, em circo. Porque em circo, cara, não se começa. Os filhos já nascem. Já nasce circo. essa turma muitas, que vem, né? do circo. muitas vezes, por amor, ver a dedicação, pessoas que não são tradicionais de circo entram e muitas vezes se tornam mais profissionais do que os próprios. Tem mais paixão pelo Tem mais circo paixão do que o pelo próprio circo. cara que é tradicional de circo. Exato. Porque aquele que eu falo, os profissionais de circo precisam se dedicar mais ao circo, porque a gente nota que pessoas que não são de tradição entram e se tornam mais profissionais. profissionais. Bom, Vera, quer deixar um recado para a turma aí, pro jovem de circo? Para o pessoal jovem de circo? Gente, para continuar levando alegria, para não desistir, por mais que tenha dificuldade, que sempre tem dificuldades, mas tem que levar essa arte para frente aí. O circo não pode morrer. Muito bem, pessoal. Conversei aqui com a família Bartolo, seu Antônio Bartolo, da geração da família Bartolo, a Vera Bartolo também.
Queria agradecer, muito obrigado Opa, por ter vindo lá de Valinhos aqui, né, pro Respeitável A gente que Cast. agradece. Porque eu sempre falo, quem faz esse programa aqui não sou eu, são as pessoas que vêm, os artistas, os donos de circo, as pessoas que vivem do circo, os secretários, já veio secretário, já veio palhaço, já veio... Então, assim, é vocês que fazem o programa. Se vocês vierem, o programa continua seguindo em frente, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pela simpatia, pela humildade. Opa. E continue levando alegria no picadeiro. O senhor não pode parar, hein? Ah, de maneira nenhuma. Não pode parar, hein? Qual reprise nós vamos levar hoje? Qual reprise nós vamos Hoje levar? tem um dentista. Hoje tem o dentista. Tem a magia. Tem a magia. Eu faço a magia cômica, né? Antigamente fazia com a minha esposa. De vez em quando eu faço com ela, depois ali a magia cômica. Mas continua ainda não. Continua no picadeiro. Então, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima vez. Se Deus quiser. Família Bartolo aqui no Respeitável Cast. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos deixar aqui o Circo Bartolo. Como é que é o Instagram lá? É Circo das Nações. Não, é Circo Bartolo, já tô ficando louco já. É Circo das Nações. Então coloca @Circo das Nações aqui. Vai estar aqui o arroba do Circo das Nações. Não deixe de compartilhar o Respeitável Cast. Segue aí o Respeitável Cast. Estamos aqui no nosso estúdio, diretamente do estúdio da Terra Cine Filmes, nossa parceira aqui para fazer o podcast acontecer. E é isso. Manda pro seu colega, manda pro seu amigo, manda pro a pessoa que é apaixonada pelo circo. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Valeu! Dá um tchauzinho aí pra turma aí. Dá tchau aí. Aê.